quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Para quem não sabe onde está Daniel, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Acho que facilitou agora, né? Enquanto você abre, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi sua semana? Foi uma semana de vitória, de conquista, de crescimento, de alcançar novos sonhos, de realizar novos sonhos? Ou foi uma semana difícil, uma semana pesada, os dias se arrastaram, não passavam de jeito nenhum porque estava complicado? Como é que está a sua família? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua relação com o seu filho? Como é que está a sua célula, o seu ministério? Como é que está o seu coração hoje? Como é que você chegou aqui? Como é que está o seu corpo? Como é que você está hoje? Que nota você daria para o louvor nessa noite? E o ar-condicionado? Está do seu agrado? Como é que está? Não está muito bom? Você quer um cafezinho, um chá, uma aguinha de repente, com gás? O que nós podemos fazer nessa noite para melhorar a tua avaliação sobre esse culto? Queridos, a verdade é que nós estamos avaliando o tempo todo. É ou não é verdade? Quem veio de Uber para o culto hoje aqui? Algumas poucas pessoas. A primeira coisa que você recebeu no seu celular depois que você fechou a porta do carro foi o quê? Avalie a sua corrida. A gente avalia o tempo todo. Nós decidimos quantas estrelas essa corrida vai ter. Você vai no restaurante depois do culto e no final o garçom vem e entrega para você uma pesquisa de satisfação. Às vezes te entrega um tablet ali e você tem que avaliar o ambiente, avaliar a comida, avaliar o atendimento, avaliação o tempo todo. Você vai fazer uma viagem, você pesquisa lá no booking.com ou outro site de referência que você tenha, e aí você vê quais são os restaurantes bons, qual é o hotel melhor para você estar. E aí, conforme a avaliação que é dada, você faz a sua escolha. A gente programa umas férias, por exemplo, e vamos passar essas férias. Aí você volta dizendo, essas férias foram as melhores da minha vida. Ou às vezes você vai dizer assim, poxa, eu fui para um lugar de praia, de sol, só que choveu e fez frio a semana toda. Eu só fiquei no quarto, comendo, engordando, dormindo. Então não valeu a pena. Queridos, nós estamos avaliando o tempo todo. A gente avalia o carro na hora de comprar, avalia o carro na hora de vender, avalia o carro na hora de fazer a manutenção, a gente avalia o rendimento do nosso time. Você que é atleta é avaliado o tempo todo. Você chega num lugar, as pessoas avaliam a sua roupa, avaliam a sua simpatia, avaliam tudo que você faz naquele lugar. É ou não é verdade, querido? Nós não avaliamos somente serviços, nós avaliamos também o nosso casamento, avaliamos a nossa relação com o nosso cônjuge, avaliamos a nossa família, avaliamos o nosso humor, nós também avaliamos a nossa saúde, a gente avalia o nosso peso, essa parte não precisa falar, que é um momento difícil, né, da nossa vida. A gente avalia as taxas, colesterol, triglicerídeos, a gente confere a pressão arterial, o tempo todo a gente está avaliando, a gente não para de avaliar. Você já parou para pensar por que disso? Por que as coisas não podem ser mais informais? A gente tem que avaliar tudo por quê? Sabe por quê, querido? Porque nós temos em nós um genezinho, um DNA de Deus. E esse DNA diz que tudo precisa ser avaliado, sim. Porque para Deus existe o que é certo e o que é errado. Para Deus existe o que é bom e o que é mal. Para Deus existe aquilo que merece aprovação e aquilo que merece reprovação. E como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós também temos essa convicção no nosso coração. Nós vivemos avaliando se foi bom ou ruim o que fizemos, o lugar que estivemos ou com quem estivemos. Então nós precisamos entender que a avaliação faz parte da nossa vida. E é por isso que nessa noite eu queria ler um pouco desse texto, que relata um pouco da história
do rei Belsazar. E nesse momento eu queria que você atentasse toda a tua atenção para aqui, porque Deus quer falar com você e quer mudar a tua vida nessa noite. E Ele te trouxe aqui para te capacitar para ser aprovado na balança que Ele tem para medir a sua vida. Vamos começar no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, e depois nós vamos para o versículo de número 22. O banquete de Belsazar, a escrita na parede. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Versículo 12. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Vamos para o versículo de número 22 agora. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parzim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Versículo de número 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Senhor, que nessa noite o Senhor nos faça sair daqui aprovados na tua balança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, para quem não está familiarizado com a Bíblia, o livro de Daniel foi escrito na Babilônia. Daniel era um judeu, e o Império Babilônico, através da liderança de Nabucodonosor, invadiu o povo israelita, matou um bocado de israelitas, e outros eles levaram prisioneiros com eles. E Daniel foi um desses que foi levado prisioneiro. Só que Daniel era um cara acima da média, era um cara diferenciado, ele tinha uma inteligência extraordinária. Ele tinha dons e talentos, ele tinha capacidade de interpretar sonhos, ele tinha capacidade de revelar mistérios. Ele é um cara que já começou a se destacar, mesmo tendo sido levado como prisioneiro. E aí Nabucodonosor falou: cara, eu preciso desse cara junto comigo aqui, porque ele vai me ajudar a entender muitas coisas que talvez os sábios dessa terra não consigam entender. Nesse capítulo 5, é dito que Nabucodonosor morreu, e o seu sucessor, Belsazar, foi levantado como rei. E um dia Belsazar estava no palácio, não sei o que ele estava fazendo, estava com o pé para o alto, curtindo, e aí ele decidiu fazer um banquete.
chamou 1000 dos seus nobres, mulheres, concubinas, chamou todo mundo que ele quis e falou, ó, vem para o banquete que vai ter uma festa. Bebedeira, mulherada, uma farra, uma bagunça e muita coisa acontecendo. Chegou uma hora dessa festa que ele falou, ó, não estou satisfeito só com isso aqui não. Faz o seguinte, pega aquelas taças de ouro e de prata que Nabucodonosor roubou do templo de Deus em Jerusalém e traz aqui que a gente vai beber nessas taças. E trouxe as taças. E suas concubinas, suas mulheres, seus convidados, todos bebiam naquelas taças que eram consagradas ao Senhor. E não satisfeito, enquanto eles bebiam, eles louvavam aos deuses do ouro, da prata, do bronze, da pedra, da madeira e até mesmo os deuses do ferro. Chegou um momento que nessa festa, do nada aparece uma mão. E essa mão começa a escrever no reboco da parede. Escreve uma inscrição que ninguém conseguia entender. E aí o rei, que era o cara, ficou desesperado e falou, olha, manda chamar os sábios da Babilônia, chama os encantadores, os adivinhos, chama aqueles que realmente conseguem discernir aquilo que ninguém consegue, e eles chegaram lá e não conseguiram discernir o que estava escrito e o que queria ser dito para eles. Até que a rainha, ouvindo aquele desespero, chegou para ele, ó, fica tranquilo porque tem um cara chamado Daniel, ele ajudou Nabucodonosor e ele vai te ajudar. Daniel chega lá, ele fala, ó, é o seguinte, rei, a festa acabou, teu reinado vai acabar hoje, você foi pesado na balança de Deus e você não foi aprovado, hoje é o dia da tua morte. Quando nós falamos de avaliação, querido, a verdade é que Deus também está avaliando a nossa vida. Deus tem uma balança para medir a minha e a sua vida. A verdade é que muitos não acreditam nessa realidade, mas a balança de Deus é uma realidade. E nós precisamos saber se hoje nós formos colocados nessa balança, se nós seremos aprovados ou achados em falta, assim como aquele rei foi naquele momento. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar alguns princípios indispensáveis para que você saia daqui aprovado na balança de Deus, para viver o melhor plano que Ele tem para você nessa terra e principalmente na eternidade no céu. Você está aí, querido? Então eu vou começar com o primeiro ponto. Avalie o seu temor a Deus. Você precisa avaliar o seu temor a Deus. Quem era Belsazar? Ele era descendente de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha sido o cara. O Império Babilônico foi o maior império da face da terra. O império que era temido por todos ao redor. E ele viveu coisas incríveis, conquistas incríveis. Ele cometeu muitos erros também, mas Deus deu uma nova oportunidade para ele. E Belsazar tinha isso no currículo dele. Você vai procurar sobre Belsazar na Bíblia, você não vai achar muita coisa sobre ele, porque a gente só vai achar que um dia ele esqueceu quem era o Deus dele, decidiu dar um banquete, por isso ele perdeu a vida dele. E aí, a verdade é que, fora da cidade, o exército medo-persa estava se organizando para aproveitar uma oportunidade para invadir a Babilônia. Eles estavam ali, se organizando. Enquanto eles estavam se organizando, Belsazar estava no banquete, numa festa, relaxando. Eu não preciso ter medo do exército medo-persa. Por quê? Nós temos aqui muros de quase 30 metros de altura. Nós temos portas de bronze. Nós temos torres de vigia e de defesa. Nunca ninguém conseguiu entrar nessa cidade sem que a gente autorizasse. Não é agora que vai acontecer. Eu vou curtir, eu vou aproveitar. Ele estava confiando na força do braço dele. Só que Belsazar esqueceu uma coisa que muitas vezes a gente esquece. A força dos filhos de Deus não está no nosso conhecimento, não está no nosso braço, não está no nosso dinheiro, não está na nossa experiência. A força de Deus está em seguir os princípios da palavra de Deus. E isso nos garante acesso a um Deus que é onipotente e que tem poder sobre todas as coisas. Mas quando nós não seguimos esses princípios, a verdade é que essa força não está em nós. Então não basta eu ter o legado de saber que meu pai foi servo de Deus, que eu um dia fiz parte de uma igreja, mas se eu não vivo em obediência aos princípios de Deus, eu não tenho acesso a essa onipotência que Deus concede a todos aqueles que o servem. Você está entendendo isso, querido? Belsazar perdeu essa oportunidade, e além dele ignorar o perigo iminente, ele ainda pegou as taças do templo de Jerusalém e começou a beber, e suas prostitutas, suas mulheres, e todo mundo ali se deleitando nas taças que eram para estar no templo do Senhor.
E não satisfeitos, eles começaram a louvar o Deus de Israel, o Deus vivo? Não. Eles começaram a adorar o Deus da pedra, o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus da madeira, o Deus do ferro. Deuses que não podem falar, que não podem ouvir e que não podem mudar a vida deles. E o que aconteceu? Todo o temor que Belsazar podia ter de Deus foi perdido. E por isso ele teve uma derrota desesperadora. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Como é que está o seu temor a Deus? Como é que está a tua aliança com Deus? Será que você se agarra ao fato de que você é membro da igreja há muitos anos e por isso você tem, costa quente, e não precisa mais pensar em certas coisas e viver certos princípios? Ou será que você tem vivido em obediência àquilo que Deus tem para você? Pastor, mas o que é temor? Temor não é ter medo de Deus. Temor não é entender Deus como um ser iracundo, mau e que está sempre pronto para exercer juízo no primeiro erro que cometermos. Temer a Deus é reconhecer a soberania dEle e a grandeza dEle. É entender que dependemos dEle e que Ele está no controle de todas as coisas e que daremos conta a Ele sobre tudo que fizemos na nossa vida. Portanto, nós passamos a entender que seguir os princípios que Ele deixou para cada um de nós vai nos garantir uma vida muito melhor do que a vida proposta pela cultura do mundo. Sabe como é que nós comprovamos nosso temor a Deus? Pelo nível da nossa obediência à palavra dEle. A verdade é que a Bíblia nos norteia de um princípio poderosíssimo, que se a gente não negociar, a gente vive um tempo abençoador sobre cada dia da nossa terra. Sabe que princípio é esse? A obediência antecede a bênção. Ele fala, olha, me obedeçam e eu garanto a minha bênção sobre a vida de vocês, assim como a desobediência vai anteceder o quê? A maldição. E quando a gente negocia esses princípios, a gente começa a sair debaixo da mão protetora de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, Deus continua com as mãos estendidas sobre a vida daqueles que se colocam debaixo das mãos dele. Quando você está vivendo algo que não faz parte do plano de Deus, não é porque Deus decidiu te castigar, não é porque Deus te decidiu te punir, mas pela sua desobediência você escolheu sair debaixo da mão dele. E se você não está debaixo da mão dele, ele não pode te proteger. Você está entendendo isso? E a gente precisa entender, se você é um filho de Deus e obedece os princípios dele, está protegido contra os ataques do inimigo. Deus promete abençoar a tua família, Deus promete abençoar os teus negócios, Deus promete cuidar da tua casa, da tua vida profissional. Aliás, querido, nesse livro aqui tem tudo aquilo que a gente precisa para uma vida bem-sucedida. Aqui tem conselhos de sucesso financeiro. Aqui tem conselhos para te ensinar a ter um casamento feliz. Aqui tem conselhos para te ensinar a criar os seus filhos. Aqui tem conselhos para te orientar na hora de abrir um negócio. Aqui tem conselhos até para você aprender a guardar a tua saúde, a saúde do teu corpo físico. Quanta coisa rica que tem nessa palavra, quanta coisa que a gente aprende. Aqui tem até direção sobre uma pergunta que muitos fazem e outros têm medo de fazer. E depois que eu morrer, o que acontece? Aqui tem essa resposta. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Queridos, o que ou quem nessa vida consegue penetrar tão profundo assim? E revelar de fato o que está no teu coração, e revelar de fato aquilo que você precisa como resposta para tomar decisões na sua vida. Agora, se você tem andado em desobediência, tem então escolhido sair debaixo da mão protetora de Deus. O inimigo só pode tocar na nossa vida, querido, se nós não estivermos debaixo da mão protetora de Deus. O seu casamento só vai ser afligido pelo adversário se nós estivermos negociando os princípios do casamento que estão na palavra de Deus. O adultério não acontece de uma hora para outra. O adultério pode começar num olhar que é trocado no trabalho. Depois ele pode avançar para o telefone dela gravado no seu celular. Aí ele pode avançar para as mensagens que você troca com ela ou com ele, mas que você apaga para o seu cônjuge não ver. E aí quando você viu, aconteceu. Porque eu começo a negociar princípios simples
E eu não vou vendo que eu estou saindo debaixo da mão de Deus, e aquilo está me levando para um tempo de maldição, de sofrimento, de dificuldade. Então, querido, se a mentira, a omissão, a agressão são as realidades da sua vida, tome cuidado, porque pode ser que não seja punição de Deus sobre a sua vida, mas seja consequência de uma vida longe da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a vida financeira, ela não vai sair do rumo do nada, sai porque a gente não administra do jeito certo, sai porque, às vezes, a gente negligencia investir no reino de Deus e dá legalidade para que o inimigo também toque nas nossas finanças. Quantas coisas acontecem, querido? Nós precisamos entender isso. O fim da sua célula ou do seu ministério não acontece de um dia para o outro. Acontece quando começa na apostasia. Você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de se dedicar como você costumava se dedicar, e aí você começa a abrir brechas, buracos na sua vida, e aí o teu adversário que está doido para destruir a sua vida e para te fazer sofrer, ele começa a aproveitar. E aí quando você vai ver, está tudo destruído. Sabe por quê, querido? Porque nós saímos de debaixo da mão poderosa de Deus. A desobediência é um prato cheio para o inimigo. Você consegue entender, querido, que não é sobre ser punido por Deus, mas é sobre escolher não estar debaixo da mão protetora dele? Você consegue entender sobre isso? Porque se nós entendermos isso, nós vamos nos relacionar com Deus de uma maneira muito diferente. Toma cuidado com o jeitinho para ganhar dinheiro, com o jeitinho para conseguir o que você quer. Toma cuidado com a negligência no trabalho, isso pode te levar ao desemprego. Decida viver o plano de Deus para a sua vida, no tempo que Ele determinou. Belsazar ignorou completamente o plano de Deus para a vida dele. Ele perdeu completamente o seu temor a Deus. Ele vinha de uma família que tinha conseguido muitas bênçãos de Deus, muitas vitórias em Deus, mas ele decidiu numa noite negligenciar tudo isso, e por isso ele perdeu sua própria vida. Pastor, eu concordo com isso tudo, mas eu estou tranquilo, eu estou bem, eu estou firme em Deus, então essa palavra ainda é muito para mim não. Querido, 1 Coríntios 10, 12, está escrito assim: assim aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, louve o nome do Senhor porque você está de pé, mas você precisa continuar vigilante. Você precisa continuar vigiando. Você precisa continuar orando, buscando a presença de Deus e o plano dele para a sua vida. Amém? Isso faz sentido? Mas além de avaliar o nosso temor a Deus, nós precisamos entender o segundo ponto. As ideologias e filosofias desse mundo não podem garantir a sua aprovação diante de Deus e nem te dar acesso à herança eterna que Ele tem para os seus filhos. Olha o que está escrito nos versículos de 5 a 8. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. Imagina isso, querido. Desesperador, né? O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Belsazar achou que ele tinha o controle de tudo. Ele sabia que existia o plano de Deus, mas ele falou: olha, eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu sei, eu tenho controle. Só que chegou uma hora, queridos, que aconteceu algo que fez com que ele perdesse o controle. Fez com que ele olhasse para aquilo e falasse assim: cara, o que eu vou fazer? Ele era o rei, ele era o poderoso, ele era o bilionário, ele era o cara que mandava, só que chegou uma hora que não interessava o dinheiro, não interessava o conhecimento, não interessava de que família ele fazia parte, porque ele estava longe do plano de Deus e por isso ele não sabia o que fazer. E ele começou a se desesperar, e aquele homem poderoso, o texto diz que os seus joelhos tremiam tanto que batiam um no outro. Imagina essa cena. Que coisa vergonhosa, que coisa desesperadora. Uma mão surgiu do nada e escreveu no reboco da parede. E ele olhou aquilo ali e falou: meu Deus, eu não estou entendendo isso. Faz o seguinte, o texto diz que aos gritos, desesperado,
ele começou a chamar, chama os sábios, chama os adivinhos, chama os encantadores, chama os astrólogos, chama todo mundo, esses sábios da Babilônia, para eles tirarem essa dúvida. Só que ninguém conseguiu ler, muito menos interpretar o significado daquelas palavras. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você pode escolher viver pelas suas ideologias, pelas suas filosofias, pela sua vontade. Você pode achar que você tem controle de todas as coisas, mas eu vou te dizer, vai chegar uma hora que vai faltar resposta. Vai faltar paz, vai faltar alegria, vai faltar direção, vai faltar entendimento. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que eu tenho que fazer nessa situação? Sabe por quê, querido? Porque tem questões nessa vida que só quem está conectado com o Criador da vida é capaz de discernir, compreender e vencer. Mas sabe qual é o problema? Existem alguns perfis de pessoas muito comuns nesse mundo. E você pode receber essa palavra e encarar de várias maneiras. E você tem todo o direito disso. Por exemplo, alguns dizem assim, para mim não faz diferença, porque eu sou ateu. Eu não acredito em Deus, portanto eu não acredito na existência dessa balança. Então não preciso me preocupar com essa palavra. Muitos alegam isso. Talvez seja para tranquilizar sua consciência, talvez seja pelo medo que muitos têm da morte. E por que nós temos medo da morte? Será que é medo do desconhecido? Não, querido. É porque no nosso subconsciente, a gente sabe que um dia a gente vai se encontrar com Ele e que Ele vai avaliar a nossa vida. E a gente precisa entender isso. Então, queridos, dos caminhos que as pessoas podem usar, esse é o primeiro. Deus não existe, então eu estou livre de ter que enfrentar uma balança para avaliar a minha vida. Eu vivo como quero, eu morro, pronto, acabou, está tudo certo. Mas tem um segundo perfil de pessoas. Eu acredito em Deus, sim, Ele existe e Ele é bonzinho demais. 7% da população brasileira diz que não acredita em Deus. Isso quer dizer que 93% acredita em Deus. Alguns definem que Deus é bonzinho demais. Aliás, queridos, Deus é bom e Ele é muito bom mesmo. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. A bondade dEle sobre a nossa vida é algo que nos constrange, é tremendo. Mas deixa eu te falar sobre o meu pai, pessoal. Meu pai sempre foi muito bom comigo. Um paizão, um pai que supria minhas necessidades. Maravilhoso. Mas ele sempre foi um pai bom, mas isso não impediu ele de me corrigir quando eu estava errado. Isso não impediu ele de me castigar quando eu mereci. Eu até já apanhei algumas vezes. Mas por quê? Porque talvez fosse o único caminho de eu entender que aquela escolha, aquela decisão, aquela atitude não ia fazer bem para a minha vida. Foram essas correções, foram esses castigos, foram às vezes até essas palmadas, né? Esses cintos, que me protegeram de viver talvez consequências muito desagradáveis na minha vida. E percorrer caminhos que poderiam trazer desespero, sofrimento, dificuldade. Isso quer dizer que ele não era bom? Quer dizer que ser bom significa não avaliar? Significa não reprovar? Significa não condenar? Significa concordar com tudo que você faz? Querido, você está entendendo de uma maneira muito complicada o que é o Deus ser bom. A verdade é que a maioria pensa que Deus é o bom velhinho, que no final de tudo vai abrir a porteira e todo mundo vai entrar. Dizem assim, como que um Deus tão bom poderia castigar um povo? Poderia condenar as pessoas? Não é isso que às vezes você ouve? E talvez até fale? Então, queridos, se você é ateu, e se Deus existir? Se você acha que Deus é bonzinho, bonzinho, e se os critérios de julgamento que Ele tem sobre a sua vida forem diferentes, você quer arriscar? Mas existe um terceiro grupo de pessoas, e esse grupo me dá ainda mais dó, porque são aqueles que vão para a religião, são aqueles que correm para a religião. Olha a religião aqui, queridos, Igreja Batista Atitude em Vitória, tem gente que segue a religião aqui, tem gente que vai para a célula, segue a religião, tem gente que vai para a Igreja Católica seguindo a religião, tem gente na religião nos templos budistas, tem gente no centro espírita. Aliás, lá é mereça o céu, você precisa compensar as coisas ruins que você faz para você merecer o céu. Tem gente que segue a religião, através da religião eu vou arrumar esse negócio da minha conta, está em falta.
Estou tão negativo que vou fazer umas boas obras, vou me penitenciar, vou chorar, arrepender, vou ser chicoteado, vou me martirizar. Tem gente que vai se internar no mosteiro, tem gente que entrega ou vai entregar muito dinheiro. Sabe o que esse grupo de pessoas pensam? Que se eu for para a religião, Deus vai dar uma aliviada na hora de me medir na balança. E aí vai estar tudo certo. Eu vou colocar uma roupa que me faça parecer um religioso e está tudo certo. Nós precisamos entender, queridos, que a salvação é pela fé e por meio da graça. Não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação. Pastor, isso quer dizer que eu vivo de qualquer jeito e está tudo certo? Não, querido. Isso quer dizer que a graça que você recebe na sua vida te dá autoridade para você vencer o pecado e viver acima da média. Não é sobre libertinagem, não, querido. Mas é sobre ser livre na presença do Senhor. E a liberdade no Senhor é algo tremendo. É algo maravilhoso. Você não crê nisso, não? Mas além desses dois pontos, eu quero concluir com um terceiro ponto. Não ignore a palavra de Deus e nem as demonstrações de que Ele deseja cuidar da sua vida. Olha o que está escrito do versículo 10 ao versículo de número 16. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na verdade, ele possuía o espírito do santo Deus. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. O caos tinha tomado aquele salão, o desespero. Os caras mais sábios da Babilônia não conseguiam resolver aquele conflito. E aí a rainha, ouvindo aquele desespero, chegou no palácio e falou: Belsazar, fica tranquilo. Tem um homem chamado Daniel. E um dia, quando Nabucodonosor estava passando esse mesmo perrengue que você está passando hoje, Daniel foi chamado. E ele interpretou aquele sonho, deu a direção para o rei, e o rei pôde viver um novo tempo com Deus. Então fica tranquilo. Só que aquela mulher, ela até conhecia Daniel, mas ela não conhecia o Deus vivo. Ela não sabia que Deus podia até ter sido misericordioso com Nabucodonosor, mas a decisão de Deus naquele momento sobre Belsazar não era misericórdia, era dizer: cara, você está brincando mesmo, você está brincando com a vida, então chegou a hora de você ser envergonhado. E o que aconteceu, querido? Chamaram Daniel. Eu quero te perguntar uma coisa: a gente não age muitas vezes dessa maneira? Será que Belsazar, que era o rei, ele não sabia da existência de Daniel? Ele não sabia que Daniel tinha capacidade de orientá-lo, de ser um conselheiro para ele? Será que ele não sabia disso? Será que ele era tão ignorante assim? Deixa eu te perguntar, a gente não faz a mesma coisa? A gente conhece os princípios da palavra de Deus, a gente conhece a vontade dele para a nossa vida, e às vezes a gente ainda insiste em ir por uns caminhos, gente, que a gente sabe que vai fazer a gente sofrer. Uns caminhos que a gente sabe que talvez gere um prazer momentâneo naquele momento, mas no final são caminhos de morte. São caminhos que nos afastam do plano perfeito de um Deus que nos ama e nos ama profundamente. A Bíblia diz que não existe largura, altura ou profundidade que possam medir o amor de Deus pela mim e pela sua vida. E às vezes a gente escolhe um outro caminho,
que nos afaste desse amor. Talvez quando Belsazar ouviu a rainha falando, ele pensou assim: poxa, agora é minha oportunidade. Eu até sabia que o que eu estava fazendo estava errado. Mas agora, já que Daniel fez isso com Nabucodonosor, então, Deus pode fazer isso com a minha vida também. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Deus decretou a morte dele naquela noite. Às vezes a gente está com um problema no casamento e a gente sabe a quem procurar para nos dar a orientação certa. Mas aí você vai e prefere procurar a orientação de alguém que já está no 4º casamento e que não acredita mais na família. Ou alguém que não tem temor de Deus e que não conhece o poder sobrenatural de Deus, que é capaz de trazer à existência uma coisa que não existe. Se hoje o que falta é amor na tua relação com o teu cônjuge, Deus pode trazer à existência esse amor, querido. Deus pode fazer o impossível acontecer, mas às vezes você pega a orientação com alguém que não conhece esse poder do impossível. E aí você segue um caminho que no final vai trazer sofrimento, tristeza e dor para a sua vida. Às vezes nós temos dúvidas sobre investir num negócio ou não, e a gente sabe que essa palavra tem tantas orientações para que a gente possa entender. Você tem pastores, líderes, discipuladores, pessoas que são canais de Deus para a sua vida, e às vezes você prefere ignorar e ir pela sua cabeça. E o que acontece, querido, é que a gente sofre sem ter necessidade alguma. De repente, você entrou aqui e você teve a experiência de uma pessoa que, no seu leito de morte, decidiu entregar sua vida a Jesus. E você falou: olha, eu até sei que o caminho de Jesus é o melhor para mim, mas um dia eu me entrego. Um dia eu decido viver esse caminho. Querido, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem controle das nossas vidas, querido. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer. Belsazar teve oportunidades e oportunidades, mas chegou uma hora que não deu tempo. O problema maior não é nem o fato de não procurar a orientação de Deus, e sim de saber o que é certo, e mesmo assim insistir no erro. Aquela situação que Belsazar e seus convidados estavam vivendo, era uma situação que a autoridade política dele não pôde resolver, a riqueza dele não pôde resolver, o currículo dele não pôde resolver. Aliás, tem alguma coisa na sua vida hoje assim? Que você olha e ninguém te dá a resposta? Sabe o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 5? Se você está precisando de ajuda, de resposta, de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. A todos dá livremente. Você pode acessar a sabedoria do alto, que vai te dar a direção sobre cada caminho da sua vida. Querido, deixa eu te falar uma coisa: você nunca irá se frustrar quando decidir viver o plano de Deus para a sua vida. Nunca. Você nunca vai se frustrar por obedecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. São caminhos de vida, são caminhos de paz, são caminhos de alegria, são caminhos de renovo, são caminhos de resposta. Mesmo quando as coisas não estiverem como você espera, você terá paz por estar vivendo um processo cujo final é muito feliz, é eterno, e ninguém pode roubar de você. Sabe o que nós podemos aprender sobre essa palavra? Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você está precisando iluminar os seus passos, clarear o seu caminho? Mergulha nela. Olha o que Jó, que era um homem multimilionário, que tinha bens, fazendas e tudo aquilo que ele queria, ele tinha, mas de um dia para o outro ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua fazenda, ele perdeu até a ssua saúde. Olha o que ele disse: Senhor, a situação está difícil, mas se o Senhor está no controle, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso está na palavra. No dia mau você pode abrir e ler esse texto e ter conforto. Você fica às vezes confiando nos planos que a mídia fala sobre a sua vida, que a imprensa fala sobre a sua vida, que a novela, que o seriado fala sobre a sua vida. Sabe o que Deus fala para os seus filhos? Ele fala: eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. São planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos, planos de lhes dar esperança e um futuro. Essa é a palavra do Senhor sobre aqueles que vivem debaixo dos seus princípios. E 1 Coríntios 2:9
tem um versículo que eu amo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você está sonhando com algo de Deus para você, Ele está dizendo, olha, eu posso até te dar esse algo, mas eu tenho uma coisa que você não é nem capaz de imaginar, algo além, algo maior, algo melhor. É isso que Deus tem para você, querido. Em Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, querido. Deus nunca deixou de cumprir suas promessas, somos nós que escolhemos sair de debaixo do mover de cumprimento delas. 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Joel 2,32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Queridos, foi necessário que Daniel chegasse lá e dissesse, olha, Belsazar, Mene, o teu reino acaba hoje. Tekel, você foi pesado na balança de Deus e você foi achado em falta. Parzim, o seu reino vai ser dividido entre os medos e os persas. Acabou para você, cara. Acabou para você. Infelizmente, é isso que eu preciso te dizer. Queridos, na vida de Belsazar foi uma mão que apareceu. Na sua vida, pode ser esse culto que está aparecendo. Pode ser essa palavra que está aparecendo. Pode ser o convite que fizeram para que você viesse aqui. E se você está esperando Deus falar com você, eu quero te dizer que Ele já está te falando com você desde o início desse culto. Belsazar até soube da avaliação de Deus sobre a vida dele antes de morrer. Só que não havia mais tempo de se acertar com ele. Ele morreu na mesma noite. Só que comigo e com você é diferente. Porque talvez Deus esteja trazendo à sua tona agora alguns erros que você cometeu. Talvez o que você fez ontem à noite ou nessa madrugada. Talvez questões que você se arrepende ou que você se envergonha que aconteceram no passado. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Deus não está trazendo o teu passado à tona para te condenar, para te envergonhar. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está dizendo, olha para esse adultério que você cometeu, olha para essa mentira que você falou, olha para esses erros que você cometeu, olha para esse divórcio que você viveu, olha para essas palavras que você pronunciou contra mim e dá uma boa olhada, porque é a última vez que eu vou falar com você deles, porque a partir de hoje eu estou apagando o teu passado e estou inaugurando um novo tempo na sua história nessa terra. Não importa o que você fez, não importa o que você viveu, o que importa é que eu tenho um plano para você, um plano perfeito, e eu te amo, e esse plano não é pequeno. Você quer convidar Jesus para ser o rei da sua vida nessa noite? Pastor, mas eu vou ser sempre achado em falta, pastor, eu sempre vou falhar. A gente está junto nisso, querido. Aliás, não tem ninguém nessa igreja aqui que não cometa erros e que não fale de vez em quando. Só que Deus não está te chamando para perfeição, não, queridos. Ele está te chamando para redenção pelo Filho dele. Ele está dizendo que, olha, a partir de hoje só tem uma voz que interessa sobre a sua vida, e não é a voz da acusação, mas é a voz da justificação. E eu te justifico, eu te justifico, eu te justifico. E você não é perfeito para subir na balança mesmo não, mas faz o seguinte, deixa o meu filho subir. Deixa o meu filho subir nessa balança, porque ele foi aprovado por mim, ele é o meu filho amado, e é ele que te justifica. Eu queria que você assistisse um vídeo nesse momento, e depois eu vou orar para a gente encerrar. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui.
Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. E aí? A pergunta que o Senhor faz para você nessa noite é: você deixa o meu filho Jesus subir na balança por você? Só existe um caminho que reconcilia o homem com Deus. A Bíblia vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus. Em João 14,6 está escrito, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nessa noite, Ele quer ser o caminho para te levar de volta para o Pai e para te fazer ser aprovado na balança que Ele tem para você. Eu quero encerrar só com esse relato muito interessante. Uma vez um empresário da nossa igreja, um empresário muito rico, homem de Deus, temente a Deus, ele estava conversando com outro empresário que não queria saber de Deus, não queria nada com Deus. E aquele outro empresário estava dizendo assim: cara, para que tu vive com Jesus? Para que tu vai fazer isso, cara? Tu não só nega imposto, você não tem essa liberdade para fazer o que você quer, você podia de repente estar vivendo melhor. Aí ele chegou para ele e disse assim: se eu estiver certo que Jesus é o único capaz de nos salvar e dar a vida eterna, e você morrer hoje, você irá para o inferno. Agora, mesmo que eu esteja errado, não perdi nada por viver uma vida com Jesus. Eu deixei de fazer muita coisa errada por causa dele, fiz também muita coisa boa por causa de Jesus. Eu resisti e mantive minha família, meu casamento de pé por causa de Jesus, tentei ajudar muita gente por causa dele, eu venci muitos vícios por causa dele. Então, ainda que ele não existisse, eu não perdi nada, mas ele existe, e se você não reconhecer que ele existe, não diga que eu não te avisei. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Quero pedir para que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você.